Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou o link para um vídeo da inauguração de um túnel na Europa, dizendo achar muito estranho terem feito tal coisa. Esse vídeo já me foi enviado várias outras vezes por outras pessoas e sempre no sentido de que nós, cristãos, deveríamos protestar, tomar alguma atitude contra esse tipo de coisa e etc e tal. Geralmente os canais que publicam o vídeo colocam títulos como Ritual Diabólico da Inauguração de Túnel na Suíça, o Ritual Satânico da Maçonaria em Inauguração de Túnel Suíço. Também não faltam descrições do tipo Cerimônia Ocultista, Ritual Illuminati, Nova Ordem Mundial, etc, etc. Deixa eu ver se eu entendi. Você viu um vídeo de uma apresentação teatral na inauguração de um túnel, e nesse vídeo as pessoas estão vestidas de demônios e coisas semelhantes. Eu não vi o vídeo inteiro, só estou chutando o resto, vi só o comecinho. E aí você quer abrir os olhos dos irmãos na fé. Abrir os olhos para quê exatamente? Eu gostaria de saber. Ora, você nunca viu nenhuma representação teatral com pitadas demoníacas e pessoas vestidas de bodes com chifres na cabeça? Será que nunca viu isso? Elas estão perfeitamente de acordo com o mundo, com o sistema do mundo que crucificou o Senhor Jesus. Ou você acha que este mundo deveria se comportar como bons cristãos, quando nada mais são do que marionetes de Satanás e inimigos do Senhor? Filhinhos, sois de Deus, escreve João. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4, de 4 a 6. Muito claro isso daí. Muito clara a separação entre uma coisa e outra. Quem ainda não aprendeu o que é de Deus, que é Ele próprio, que crê em Cristo, ainda não aprendeu o que é de Deus e que conhece a Deus, que já venceu o mundo, que é maior o Espírito Santo que traz dentro de si do que o Espírito do Anticristo que está no mundo. Quem não aprendeu isso ainda, um cristão que não aprendeu isso, ainda precisa se converter. Ou ao menos tem um melhor discernimento da palavra de Deus, da posição que o crente ocupa neste mundo e também aos olhos de Deus. Porque um verdadeiro crente em Cristo não leva 2 segundos para rejeitar as coisas das trevas. Ele percebe na hora. O pessoal que espalha protestos contra essas coisas não entende a cidadania celestial do crente. E aí a sua indignação é por achar que o mundo deveria virar cristão. Eu queria o quê na inauguração do túnel? Pessoas com a Bíblia na mão? É o mundo, filho, é o mundo. Nem todos sabem que esta é a agenda por detrás da teologia do pacto. Essa de querer que o mundo se torne cristão. É o que deseja a teologia do pacto. Que prevê levar o evangelho a todo mundo, não apenas visando a salvação das pessoas, mas principalmente a fim de preparar o mundo para Cristo reinar. Tipo assim, passar a limpo o mundo, falar, Senhor, pode vir reinar que nós já fizemos uma obra maravilhosa aqui no mundo. Essa ideia é tão absurda quanto achar que os cristãos seriam capazes de preparar qualquer coisa de bom quando interferem no andar da carruagem desse mundo. Basta conhecer a história dos últimos 2000 anos de cristandade para perceber quantos erros foram cometidos em nome de Cristo sob o pretexto de tornar o mundo melhor e mais adequado à volta do Rei. Nessa tentativa de conquistar o mundo, a cristandade tentou diferentes estratégias. A primeira, ainda nos tempos do imperador Constantino, foi tornar o cristianismo uma religião compulsória. Tinha que ser cristão. Depois vieram as guerras contra os pagãos, as cruzadas, os massacres feitos pelos soldados do Papa para eliminar cristãos considerados hereges, as inquisições, as guerras chamadas santas e etc, etc. Hoje as ações são mais no sentido de fincar bandeira na política. Os cristãos que querem interferir no mundo via política. Ou então promovendo marchas para Jesus, fazendo campanha para político cristão, sustentando bancada evangélica e mais um monte de bobagem, que é a mesma bobagem que fez Ló. Ló, lá no Antigo Testamento, representa o crente carnal, em contraste com Abraão, que é o pai da fé.
E o que Ló fez? Ele foi morar em Sodoma. Ele quis ser juiz em Sodoma. Pode isso? No capítulo 19 de Gênesis, quando Deus decide pôr um fim às iniquidades de Sodoma e Gomorra, nós lemos que vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde e estava Ló assentado à porta de Sodoma. O que era assentar à porta de Sodoma na antiguidade? Era o lugar onde os juízes se assentavam para julgar as demandas do povo. Lá estava Ló no meio deles. Quando os homens de Sodoma tentam invadir a casa de Ló para abusarem sexualmente dos homens que Ló hospedou, sem saber que eram anjos em forma humana, Ló desce ao mais baixo nível que um pai poderia descer. Ele oferece as suas filhas virgens para serem estupradas pelos sodomitas. E é aí que aqueles homens de Sodoma jogam na cara de Ló o desejo que ele tinha de ser alguém na cidade que Deus já tinha destinado à destruição. A passagem diz: eles, porém, disseram: sai daí! Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Gênesis 19, 9. Isso aí dá a real perspectiva que um cristão deve ter neste mundo. Ou seja, não querer ter aqui uma posição que o Senhor Jesus não teve. Não querer ser aqui algo que ele não quis ser aqui. E nem querer desejar melhorar um mundo que está fadado ao juízo e à destruição, como Pedro descreve no capítulo 3, versículos 5 ao 10, da sua segunda epístola. Ele escreve: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Inclusive a obra do túnel suíço. Agora pergunto para você que é cristão: você perderia tempo pintando o Titanic depois que ele bateu no iceberg? Esse mundo bateu no iceberg. O tempo que resta para ele é só o tempo de afundar. Então, esqueça querer transformar o mundo num mundo cristão. Não vai acontecer. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.